Sabe aqueles momentos em que o mundo parece desabar? Bom, a interseção entre o sofrimento humano e a ciência do espírito é um terreno bem delicado, que exige muita empatia, mas principalmente uma visão muito clara e estruturada de como as coisas realmente funcionam. É exatamente isso que a gente vai explorar hoje, mergulhando no capítulo 13, chamado De Ânimo Firme, do livro Justiça Divina. Aqui, a justiça do universo não é um tribunal que está lá para castigar a gente, não. É muito mais como um laboratório de física espiritual, super preciso. Vamos dissecar essa verdadeira aula sobre a resiliência da alma e entender os mecanismos exatos da nossa própria consciência, especialmente naquelas horas críticas em que as tempestades invisíveis viram a nossa vida de cabeça para baixo. Para a gente realmente entender essa ciência da alma, temos que olhar para uma experiência humana que, vamos ser sinceros, é inevitável. Como é que a gente processa o colapso das nossas maiores certezas? Porque, olha, em vários momentos da nossa jornada terrena, a gente dá de cara com aqueles instantes simplesmente devastadores em que as crenças mais sólidas, as confianças mais profundas, simplesmente quebram. É um choque existencial absurdo. E o nosso estudo de hoje não tenta tapar o sol com a peneira ou fugir dessa dor. Pelo contrário, ele vai fundo na ferida. Esse abalo é tão forte porque a gente tem a mania de construir a nossa identidade em cima de pilares temporários, né? E quando eles desmoronam, a sensação é de que nós mesmos estamos deixando de existir. O texto faz um inventário muito empático de toda essa desilusão humana. Pensa só na dor aguda de ver construções que a gente juravam serem de ouro maciço. Talvez uma carreira, um projeto de vida, uma relação super estável, se revelarem como meros pedaços de pedra fria. Ou então aquelas promessas acalentadas por uma vida inteira, juras de proteção, que de uma hora para outra se mostram puras mentiras insustentáveis. Afetos nos quais a gente confiava de olhos fechados, mas que pulam do barco bem na hora que o apoio é mais crítico. A obra fala abertamente até sobre os problemas amargos e totalmente imprevistos com os filhos, que deixam corações devotados completamente sem chão, ou sonhos lindos que quebram de repente, caindo no chão que nem vasos preciosos atingidos por uma ventania. Mas calma, a gente não vai ficar só na tristeza e no desalento. Existe uma lógica libertadora para entender toda essa dor. A nossa evolução íntima não encara o crescimento espiritual como um monte de sofrimentos jogados ao acaso, ou um capricho de um destino cruel. Nada disso. Trata-se de um mecanismo superlógico da alma, guiado por leis universais muito precisas. Do mesmo jeito que a física material trabalha com ação e reação, onde nada se perde e tudo se transforma, a nossa realidade espiritual obedece a leis imutáveis de causa e efeito. Quando a ficha cai e a gente entende isso, a forma de encarar o luto e a perda muda da água para o vinho. O sofrimento deixa de fazer a gente perguntar por que isso está acontecendo comigo e passa a inspirar uma baita reflexão. O que isso está construindo em mim? É literalmente uma engenharia estrutural do espírito. E para ilustrar essas subidas íngremes da nossa evolução, tem um conceito que é vital e fascinante, a bolsa do tempo. Mas afinal, o que é essa bolsa? Pensa numa espécie de sistema de contabilidade cósmica. Antes mesmo da gente nascer aqui na Terra, assumimos certos compromissos, tarefas e responsabilidades. E cada segundinho que a gente vive é uma moeda super valiosa que cai direto nessa bolsa. Cada luta que a gente enfrenta, cada lágrima engolida, aquele esforço silencioso que ninguém vê, tudo isso vai somando para quitar os compromissos que a gente fez. O universo anota tudinho. Ele não olha só o resultado final, mas a intenção e a garra investidas a cada minuto. O tempo, por essa ótica, não é só algo que passa, sabe? É o nosso maior capital para resolver o nosso passado e comprar a nossa liberdade lá na frente. Então, a gente se depara com uma verdadeira equação matemática da justiça divina. E não é para punir, viu? É para restaurar o equilíbrio cósmico. Funciona exatamente assim. A aflição que bate à nossa porta hoje é simplesmente o pagamento de uma dívida de ontem. É a energia que a gente desequilibrou lá atrás, encontrando a neutralização agora no presente. Por outro lado, as nossas atitudes corretas, o nosso merecimento e a nossa honradez de agora já vão construindo imediatamente um crédito para o nosso amanhã. É uma lógica de restauração impecável. Se a dor de hoje limpa um peso antigo, a nossa conduta reta, mesmo no meio dessa dor toda, funciona como uma poupança de luz para o futuro. O universo vai devolver exatamente o que a gente plantar. E é justamente por entender o peso gigantesco dessas dívidas que estamos resgatando que existe uma demanda muito clara. Mesmo quando o mundo lá fora está desabando, o ensinamento pede o seguinte: renova-te a cada instante e caminha incessantemente, arrimando-te à fé viva. Esse renova-te é tipo um sacode na alma, um chamado direto para a gente não ficar parada chorando leite derramado. E o que seria essa fé viva? Olha, com certeza não é só cruzar os braços e esperar a magia acontecer. A fé viva é uma força cinética, em pleno movimento.
É a fé que trabalha, que serve, que arregaça as mangas e continua indo em frente fazendo bem, mesmo quando o coração está sangrando por dentro. Toda essa base científica e cósmica nos leva direto para o coração emocional do nosso estudo, os paradoxos do progresso espiritual. O texto traz uns contrastes lindíssimos, que mostram como as maiores perdas materiais e as lutas aqui de fora são, na verdade, o combustível direto para o nosso crescimento lá dentro. É quase como uma alquimia profunda da consciência, um processo super misterioso onde o chumbo grosso do sofrimento terreno é derretido e transformado no ouro mais puro da elevação espiritual. O primeiro paradoxo cheira com um impacto forte, mas bem sereno. Nada tendo e tudo possuindo, chorando jubilosos e suando contentes. Aqui a luz acende para uma percepção incrível. O ser humano pode ficar totalmente sem nenhum conforto material, sem títulos, sem as ilusões do mundo, mas ao mesmo tempo tomar posse de uma riqueza espiritual gigante. Imagina alguém que perde tudo, a fortuna, o status, mas aí, no meio de todo esse vazio, encontra uma paz interior e uma empatia inabaláveis que nunca teve antes. É a glória oculta de achar a verdadeira abundância exatamente onde o mundo só consegue enxergar ruína e escassez. E as coisas ficam ainda mais profundas, exigindo uma resiliência psicológica colossal. Atormentados e tranquilos, desfalecentes e refeitos, dilacerados e felizes, batidos e levantados. Pensa bem, como é fisiologicamente possível estar atormentado e tranquilo ao mesmo tempo? Isso só rola quando a nossa consciência está ancorada no que é eterno, não no que é passageiro. O corpo e a mente podem estar no meio de um furacão de problemas, tipo a superfície do mar numa tempestade, mas lá nas profundezas o espírito continua intocável e sereno. É a capacidade moral de levar a pancada das circunstâncias e, confiando naquela matemática da causa e efeito, levantar instantaneamente, de cabeça erguida e com a alma intacta. Aí a gente chega no ápice dessa sequência, na resiliência suprema, morrendo cada dia para reviver no dia seguinte em plano superior. Claro que a gente não está falando de morte biológica aqui. É sobre aquele processo contínuo, dolorido e absolutamente libertador de deixar o nosso eu antigo morrer todo santo dia. É desapegar das nossas falhas, da nossa arrogância, do nosso egoísmo. O nosso ego luta com unhas e dentes para não morrer, e é por isso que essa mudança dói tanto. Mas abrir mão dessas imperfeições é o único método científico capaz de garantir que a gente vai renascer a cada nova manhã num degrau de entendimento espiritual muito mais alto e claro. Bom, toda essa filosofia profunda tem que virar prática, né? O caminho para a nossa transcendência se apoia em 4 passos super didáticos. Primeiro, amar, que é a fundação de absolutamente tudo, entender a nossa conexão com todos. Segundo, perdoar. E olha, o perdão não é um favor para o ofensor, não. É o ato de cortar as amarras tóxicas do passado que prendem a gente na dor. Terceiro, purificar, limpar constantemente as nossas intenções e os nossos pensamentos. E quarto, servir, que é a expressão mais alta do amor em ação. Se a gente praticar de verdade esses 4 pilares, aquela transição que a gente chama de morte deixa de ser uma tragédia pavorosa e vira uma formatura majestosa, uma graduação mais do que merecida para a verdadeira vida. E toda essa nossa ciência espiritual deságua numa promessa muito forte, de arrepiar. Encontrarás em ti mesmo a flama da alegria ressurgindo do sofrimento, como a glória solar renascendo das trevas. O sofrimento na Terra não é o ponto final. Nunca. Ele é só aquela escuridão preparatória e densa que sempre antecede o amanhecer. A alegria não é um prêmio acidental ou sorte grande. Ela é o resultado direto de quando a gente entende a nossa dor e equilibra a nossa própria equação matemática da alma com muita coragem. Para a gente amarrar tudo isso que vimos hoje, exploramos a dor absurda que é perder as nossas ilusões, entendemos a matemática perfeita dos débitos e créditos e passamos por esses paradoxos incríveis onde perder se torna um ganho absoluto. E aí fica uma pergunta vital para ecoar na nossa mente. Enquanto todos nós lidamos, cada um na sua escala, com o desmoronamento dos nossos próprios confortos e ilusões, como é que nós vamos usar a nossa bolsa do tempo hoje para garantir a nossa luz inabalável de amanhã? Fica aí o convite para a gente refletir sobre como os desafios de agora são, na verdade, os cinzéis com os quais nós estamos esculpindo o nosso destino eterno. Muito obrigado por acompanharem mais esta análise de hoje e a gente se encontra no nosso próximo estudo. Até lá!